Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui quem vos fala sou eu, Antônio, do anfitrião do Vostok Podcast. Hoje aqui, mais uma noite, quinta-feira, gravando mais um episódio. Como sempre, na mesa de som, meu amigo João. Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo ótimo. Como foi seu dia, João? Foi tudo bem? Correria, né? Mas tudo tranquilo. Bacana. Acompanhe a gente nas redes sociais, Vostok Podcast no Instagram, Vostok Podcast no Facebook e Vostok Podcast no YouTube. Não esquece de comentar lá, deixar sua curtida e se inscrever no canal, vai ajudar muito a gente. Hoje aqui da minha lateral, ao meu lado, é o Adriel, ele é engenheiro agrônomo. A gente vai bater um papo hoje à noite aqui. Boa noite, Adriel, tudo bem? Boa noite, Antônio, boa noite a todos que nos assistem. Primeiramente é um prazer estar aqui participando desse incentivo, desse processo, né, desse canal muito importante para nós, que nos ajudará a divulgar histórias, né, importantes e também de pessoas batalhadoras e sonhadoras pelos seus objetivos. Muito obrigado pela oportunidade. Então, a gente que agradece de antemão, obrigado por estar aqui, por ter arrumado um tempo para nós, e vai ser um papo bem legal. Então, André, para a gente começar nosso assunto, a gente gosta um pouco de falar sobre como que foi o início da tua profissão. Como a gente já falou anteriormente, você é engenheiro agrônomo. Como que foi a sua decisão ali no ensino médio? Por que você quis fazer isso? Você teve alguma influência? Bom, eu sempre fui, desde pequeno, fui criado no sítio, né, nasci no sítio e depois mudei para a cidade. E durante ali o meu colegial, né, a gente sempre tem essa dúvida, esse questionamento, mas sempre gostei, né, de trabalhar com a parte de informática, de tecnologia, né, na parte de computadores. Eu lembro que quando ganhei meu primeiro computador, logo aprendi a desmontar, né, depois trabalhei com algumas nesse sentido também, né? E o meu primeiro trabalho registrado, né, foi trabalhar com a parte de computação, né, de informática. Eu já tinha, né, um desejo de fazer, né, primeiramente um curso de técnico em informática, alguma coisa nesse sentido, e posteriormente fazer um curso de tecnologia de informação. Na época, né, aqui na região não tinha esse curso, né, era inacessível aqui na nossa região, tinha na Grande São Paulo, né, também um custo bem elevado para se estudar, para conseguir essa formação. E a minha segunda opção, né, quando foi a minha escolha, foi agronomia, né, porque nós vivemos em um país que é movido, né, da agricultura, e no meio que eu vivi, na nossa região, predomina bastante essa parte agronômica, né? E foi uma escolha que eu fiz por ter um pouco de afinidade, por ter história dentro, e também por entender que haveria um pouco mais de oportunidades, certo? Sim. Diante disso, né, ali há mais ou menos 18 anos, próximo entre 18 a 20 anos, estava trabalhando nessa parte de informática ainda e, né, ingressei na faculdade de agronomia ainda, trabalhando na parte de computação, prestando serviço, né, nessa parte. Quando surgiu uma oportunidade, né? Eu estudava com um menino que trabalhava comigo, um menino que estudava comigo, né? Estudava com ele ali, e trocando ideia ele me falou, conheci um cara ali, né? Fui fazer um serviço na casa dele, conheci um cara que trabalha com agricultura, ele desenvolveu algumas peças, algumas máquinas, e o cara, ele é muito inteligente, faz muita coisa. E eu falei, nossa, que bacana, né? E aí esse meu amigo falou para mim, olha, ele está contratando. Eu já tinha, né, começado a minha faculdade, eu estava no segundo ano de faculdade, e eu falei, cara, me passa o contato dele, me passa o e-mail, e ele me passou, enviei um currículo meu sem ter experiência, sem ter nada, né? E quando fui fazer
essa entrevista, né, com essa pessoa, nessa empresa, eu fiz uma entrevista com outro amigo meu que trabalhava, que foi prestar serviço também nessa casa dessa pessoa. E esse meu amigo, ele tinha experiência agrícola, tinha formação de técnico agrícola, porém eu não tinha formação nenhuma na parte, né, agronômica, não tinha experiência. A única experiência que eu tinha era trabalhar com computadores. E quando eu fiz a entrevista, o diferencial da minha contratação foi porque eu tinha expertise com computadores. Por quê? Mas, desculpa te cortar um pouquinho. Antes, nesse período que você começou na faculdade, estudando na agronomia, você ficou um ano ali trabalhando no trabalho de informática e cursando agronomia. Trabalhando e estudando. Desculpa, voltando só um pouquinho atrás, como que quando você começou na faculdade, assim, você realmente achou que era aquilo que você queria mesmo? Ou você pensou em fazer alguma coisa na informática, ficou em dúvida do curso que você tinha escolhido? Olha, os 3 primeiros anos acredito que de quase todo o curso, né, são os anos decisórios que você vai ter contato com, né, a maioria das matérias, né, ali que você... O primeiro ano ele é muito movimentado, é um ano que tem muita gente, ainda mais a curso de agronomia, engenharia, tem muito aluno, tem muito... Um negócio bem bagunçado. São as matérias básicas, física, química, matemática, biologia. Então o primeiro ano é a parte básica, você vai começar a ter contato ali no segundo ano, né? Esse emprego que eu consegui foi no segundo ano de faculdade. Mas ainda não tinha noção de quão grande era a gama, de qual a magnitude que tinha de atuação de um engenheiro agrônomo no mercado de trabalho. Realmente, dúvidas tive até o terceiro ano. A gente pega umas matérias difíceis, pega uns perrengues difíceis no trabalho, começa a ficar muito corrido, você chega do trabalho, vai direto para a faculdade, tem que ter muita energia, né? Às vezes passa pela cabeça assim, mas aí você olha e fala, pô, eu já estudei 3 anos, só falta 2. Né? Na verdade, faltava 1, porque o último ano é só estágio, né? Então, você estuda engenharia até o 4º ano. Eu falei, só falta mais 1. E eu já trabalhava na área. Então comecei a me apaixonar, me apaixonei por essa parte, por essa atuação no mercado agro, ainda mais para a parte tecnológica, por ter contato com isso durante a minha formação. Que talvez se eu ainda tivesse continuado trabalhando com informática, não atuando na área, talvez a intenção de desistência seria um pouco mais forte, né? Então, a gente já até conversou sobre isso já. Eu tô perguntando para todo mundo que vem aqui. Você foi lá pesquisar o piso do agrônomo? Antes de começar a primeira coisa que eu fiz. Na época, fui lá e pesquisei, né? Piso salarial do engenheiro agrônomo. Nossa, na época, se eu não me engano, era R$6.800. A hora que veio aquilo, eu falei, nossa, tô rachando. Vou rachar de ganhar dinheiro. Mas, né, mal sabia nós que somos inocentes, que para você ser registrado como engenheiro, você precisa ter o seu CREA, você precisa ter anos de experiência. Se for em uma empresa, mesmo que ela tenha muitos engenheiros, só vai ter um engenheiro que é responsável, então os outros não serão registrados como engenheiros, é muito difícil, né? E a primeira coisa que nós vamos ver na internet é o piso salarial, né? E se você for levar por isso, né, a parte de retorno financeiro, mas eu acabei de me formar e eu já queria ganhar X. É um processo demorado. É um processo longo e doloroso. Eu estava conversando aqui com uma professora e a gente estava falando sobre isso do piso. E realmente, em toda a profissão, depois que você se forma, ninguém ganha o piso. Ou as pessoas, 90% ganha menos e 10% ganha mais. Mas o piso é difícil de você ver. É difícil. O piso, ele é uma base que tem realmente na CLT, né? São as normas de registro, claro. Mas o mercado de trabalho ele não é movido por registros. Dentro de qualquer atuação, em qualquer setor,
você tem diversas ocupações hierárquicas. Você pode ser um analista, pode ser um consultor, pode ser um júnior, um engenheiro sênior. Você precisa passar por processos, adquirir experiência, ter know-how, ter confiabilidade, ser conhecido, né? Ter potencial para poder executar alguns trabalhos que são difíceis, né? Que requer uma habilidade realmente maior, que tenha experiência para ser executado. É por isso que, né, o piso salarial ele não você não é registrado com um piso salarial logo de início depois que você se forma, né? Você vai passar por um processo aí de pode colocar aí no mínimo uns 6, 7 anos aí para você conseguir alcançar na parte de experiência profissional para você ser registrado em média aí no piso atual hoje, né? Profissão. Sim. Bom, então, e voltando lá com a sua primeira oportunidade que você teve realmente de entrar na parte agronômica, como foi deixar a empresa que você trabalhava de informática e migrar para lá? Olha, para mim foi um pouco mais tranquilo, porque, claro, eu pagava minha faculdade, me preocupei com isso, né? Sempre paguei minha faculdade. Primeira coisa que eu perguntei foi remuneração salarial. Então eu saí de um emprego para ganhar a mesma coisa em outro que era incerto, né? Que era incerto. Mas com a chance de adquirir experiência profissional, né? Então uma coisa que eu vejo muito, eu procuro enxergar em todo o trabalho que eu vou executar, é também o ganho de experiência profissional que você vai ter. Claro. Né? O trabalho ele te remunera, ele te dá uma remuneração pelo aquilo que você executa. Só que você está ganhando conhecimento, aptidão profissional, você está adquirindo conhecimentos para lidar com diversos tipos de situações, diversos tipos de trabalho, né, relacionado ao que você faz, que o trabalho está te proporcionando. Né? Então, eu enxerguei isso, mesmo que no momento, né, jovem, preciso de dinheiro, etc. Todo mundo precisa de dinheiro, até, né? Quem tem muito precisa também. Quem tem muito precisa também. Então, dentro disso, né, eu fui com fé e com coragem, sempre tive esse espírito de buscar, de conquistar, sempre tive essa força de vontade. Isso eu não posso negar em mim, né, que eu sou uma pessoa que eu busco muito pelos meus ideais e pelo que eu quero. Né? Eu sempre... Mesmo que eu não consiga, mas que eu vou lutar por ele. E um dia eu vou lembrar, eu não quero me arrepender de não ter feito o que eu tinha, né, de objetivo. E dentro desse trabalho que eu estava, eu comecei a ter contato, né, com a parte agro mesmo, que é o que todo mundo gosta, que todo engenheiro agrônomo é a primeira paixão do agrônomo, é a análise de solo. Nossa, depois que ele aprende a calcular o calcário, o gesso, ele se apaixona. Ele fala, não, solos é o que eu vou fazer pro resto da vida, é o que eu amo, é o que é a base de tudo, sem um solo bom não vai nada. Realmente, com certeza, é a primeira paixão do agrônomo. Então eu comecei a ter contato com a parte de coleta de solo, então processava arquivos de calcário, gesso, fosfato. A minha função era fazer esse processamento. Dentro disso, dentro desse setor, dentro dessa execução de trabalho, verifiquei que os equipamentos tecnológicos que aplicavam esses insumos, né, que são calcário, gesso, fosfato, insumos, adubos, os equipamentos que aplicavam esses insumos, eles geravam um rastro, né? Um rastro que nós falamos é onde a máquina passa e ela distribuiu alguma coisa ali. Então, distribuiu certo ou errado? E diante disso, né, nós começamos a pegar esses arquivos, analisá-los e ligar para o cliente, prestar para ele uma ajuda, né, que no caso seria uma consultoria, passando para ele. Falou, você está aplicando certo, você aplicou errado, você tinha que gastar 1.000 quilos, você gastou 10.000. E dentro disso, claro, eu não podia fazer essa consultoria, tinha os engenheiros responsáveis por isso, fazia análise, gerava os relatórios. E nessa oportunidade de trabalho que nós enxergamos, a empresa tinha um faturamento de X, né, gerando só os mapas para ser aplicado. E depois disso a empresa teve um faturamento de Y porque começou a
cobrar do cliente para dar a consultoria, fazer essa análise, instruí-lo. E foi aonde que também foi conquistando o cliente. Você vai fazendo a sua parte de pós-vendas. Depois disso, comecei a tomar conta desse departamento do pós-aplicado. Eu saí da parte de recomendar o que deveria ser feito e comecei a cuidar do departamento de pós-aplicado, que ele ficou tão grande, uma magnitude tão grande, que precisou de uma pessoa para cuidar dele. Então, isso no meu terceiro ano de faculdade, eu comecei a cuidar de um departamento. Ali tinha algumas pessoas que eu cuidava e comecei a ir para campo para aprender como que funcionava. Em vez de nós comprarmos peças originais, chicotes originais da fábrica, que são muito caros, e repassar para o cliente, nós começamos a produzir esses chicotes, né? E repassar com valor menor, de fácil acesso para os clientes, com a mesma qualidade também, né? Para nós utilizarmos os nossos equipamentos também, que nós alugávamos. Cuidei desse setor aí aproximadamente por 2 anos. Né? Depois disso, vem um grande diferencial, que todo mundo está dentro da empresa e todo mundo quer receber aumento, todo mundo quer receber um reconhecimento, todo mundo quer ganhar dinheiro. Né? Sim. Mas a empresa, ela não vai te promover e ela não vai te alavancar se você não mostrar para ela que você é bom, que você é importante, que você faz e que você traz números. Todos nós somos números e nossos números têm que ser positivos. Né? E a empresa chegou para mim e falou, tem uma oportunidade X de ir montar a máquina. Você vai? Eu falei, vou. Tô pronto, nas minhas férias. Então tinha que viajar, não ia ficar em casa, minhas férias da faculdade. Falei, nossa, e aí? Fui embora, meti a cara, fui viajar, fui aprender. Tinha uma outra pessoa que trabalhava ali também. Foi oferecida essa mesma oportunidade para ir montar, porque a empresa precisava de pessoas para montar esses equipamentos. A pessoa perguntou, quanto eu vou ganhar por isso? Né? E fechou as portas. Porque a empresa ofereceu uma oportunidade, né? Poderia ter executado, poderia ter feito e depois ter cobrado. Né? Então fui, fiz, realizei, aprendi muito, errei muito. Me passaram feedbacks, né? Passaram para mim como deveria ser feito, fiz amizade com os colaboradores do campo. E quando eu voltei, né, dessas férias que eu estava no campo, foi me oferecida a oportunidade de cuidar da parte de serviços e suporte, né? Porque eu adquiri uma experiência com o equipamento, então eu sabia como o equipamento funcionava, quando dava erro, quando dava problema, né? Isso tudo porque eu disse sim. Isso tudo porque eu aceitei, né, um pedido, né, na verdade no momento foi um pedido de ajuda. Precisamos, não tem outra pessoa, você pode ir? Eu falei sim. É o que a gente já conversou isso também, você pegar a oportunidade que você tem e saber valorizar. Às vezes você pega e você está pensando na remuneração, igual todo mundo pensa no valor, no dinheiro, mas a vida, a nossa carreira é tudo uma escada. E você planta agora para colher mais tarde. E assim, eu sou super a favor do estágio, você ganhar pouco mesmo, mas aprender. Sim. E tem aquelas pessoas, é um tema assim que vai ferir muita gente, mas tem gente que fala, eu quero um estágio, eu quero fazer exatamente aquilo e ganhar o salário. Não, você está ali para aprender. Eu acho que a melhor oportunidade que você tem, porque é o que a gente já conversou, você tem oportunidade para errar. Então você pega tudo, mas como você é estudante, você está ali estagiando, você tem oportunidade para acertar, tem oportunidade para errar e, consequentemente, para aprender. A vida é uma escada e lá no fim que você vai... não é nem no fim, né? A gente quer o quanto mais rápido, mas conforme vai passando a idade, vai passando o tempo, a gente vai adquirindo experiência, aprendizado e a recompensa, ela vem vindo junto. Com certeza, né? O reconhecimento, ele vem. E às vezes a gente quer ganhar o hoje, né? Todo mundo quer o hoje. E em uma carreira profissional, primeiro você faz, depois você recebe. É sempre assim. Sim. Primeiro você faz, primeiro você trabalha. O seu salário vem no 5º dia útil do próximo mês. Você tem que trabalhar o mês inteiro. Primeiro você faz para depois você receber. E é assim, no mundo dos negócios são assim, né? E eu disse sim para aquela oportunidade. Foi um desafio muito grande para mim, que ainda era novo,
né, estava ainda estudando, não tinha tanto conhecimento. Fui bastante questionado em campo, tinha coisa que eu não sabia responder e estava representando a empresa e tinha coisa que, isso aqui eu não sei te responder, mas eu vou procurar saber. E é isso que foi me trazendo conhecimento, né? Fui buscando conhecimento. Quando eu voltei, né, foi mais ou menos uns 3 meses que eu fiquei nessa parte de montador. Quando eu voltei, recebi a oportunidade para cuidar da equipe de prestação de serviço. Nesse processo eu fiquei ali aproximadamente uns 2 anos, ainda dentro da faculdade. E por entender muito do produto, dos processos, conhecer todo mundo dentro da empresa, que eu já estava ali, eu comecei a trabalhar, na empresa tinha 10 pessoas. Quando eu saí, a empresa tinha quase 100 funcionários. Isso dentro de 6 anos de trabalho, né? A empresa cresceu muito. É uma coisa que é muito valorizada para nós dizermos em uma empresa que nós trabalhamos, né? Que você sai de um número pequeno e cresce, tem um crescimento bem legal. E isso é bom. E dentro dessa função, foi onde que eu mais aprendi. Me desenvolvi profissionalmente porque eu tinha que lidar com pessoas que tinham famílias, pessoas que estavam longe de casa, pessoas que tinham problemas para resolver, pessoas que às vezes precisavam estar em casa. Tive que cobrir folga, tive que deixar fazer um trabalho aqui, viajar e fazer as coisas. Tive que faltar de faculdade. Já cheguei sujo em faculdade, com graxa, com terra até na cabeça, no cabelo, porque tinha prova e fui fazer prova sujo, com terra. Entrei no meio da faculdade, nunca tive vergonha, nunca tive, porque eu sempre dei valor no que eu aprendi, né? Então, para mim chegar... Claro, não devemos acontecer, mas em algumas situações, né? Muitas vezes cheguei cansado, suado na faculdade, sujo, porque eu estava trabalhando. Não é nada de errado nisso. Então, passei por essa fase, aprendi muito, foi dos momentos que eu mais aprendi. E depois disso, já quase me formando, recebi uma oportunidade para trabalhar com a parte de vendas. Foi aonde que eu tive que me desenvolver um pouco mais. Por quê? Além de trabalhar com a parte de vendas, por eu ter essa aptidão de conhecer os produtos, né, dar assistência, dar suporte ao cliente por telefone, eu desenvolvi um material de treinamento desse equipamento que a empresa desenvolveu. E dentro desse material, a empresa vendia esse treinamento. Então, quem ministrava era eu. Então, visitava os clientes, reunia as equipes de operação. Já tive a oportunidade de fazer palestra para 50 pessoas, 10, 5 pessoas, 2, 100 pessoas. Já fiz palestra para instruir, para capacitar. E é onde que eu aprendi muito. Você aprende muito conversando com pessoas, tendo que ensinar pessoas de diversos tipos de conhecimento, tendo que mudar a sua forma de falar, de explicar, tendo a paciência para fazer tudo acontecer, né? Então foi um aprendizado muito grande para mim, né? Só tenho que agradecer por essa oportunidade, e foi me oferecida essa parte de vendas. Essa parte de vendas para poder vender essas tecnologias, né? Fazer consultoria, visitar, dá para nós fazermos um projeto aqui, colocar essa tecnologia. E realmente eram tecnologias exóticas, não tem empresa concorrente do que essa empresa que eu trabalhava faz. Não tem um concorrente, porque nós desenvolvemos o que falta no mercado. Sim. O que falta, desenvolve. Então, você explica para o cliente tem a necessidade, ele vai adquirir, né? Então, assim, é algo exótico, mas é algo que traz muitos benefícios, porque ainda não existe na agricultura, né? E trabalhei com essa parte de vendas, onde eu tive que me reinventar, que eu sempre fui uma pessoa um pouco mais reservada, mais tímido, né? Então, dentro dessa parte que eu comecei a fazer palestra, visitas, fui me reinventando, fui mudando, fui olhando para dentro de mim, né? Isso tudo são ganhos profissionais que a empresa não me pagou por isso. Sim. A empresa não me pagou, mas eu ganhei. Você ganhou hoje, você tem uma coisa que ninguém pode te tirar. Eu ganhei muito. muito. Você aprendeu lá dentro. Ganhei muito conhecimento. Só puxando um pouco usando esse assunto de paralelo, mas puxando um pouco da faculdade, o que você acha do ambiente de network na faculdade?
Você já falou pra mim que teve amigos que você conheceu que te indicou outro trabalho e tal. Então, pra você, você acha que foi legal? Você acha que as pessoas conseguem manter um network, ver o ambiente de faculdade como um ambiente colaborativo entre todo mundo? Porque às vezes você está concorrendo a uma vaga de emprego, você está concorrendo. Mas, no geral, a profissão ela tem que ser unida no geral. O que você acha da tua experiência de faculdade e profissional, juntando as duas coisas? Você acha que todo mundo lá estava num só pensamento, pensando em somar com todo mundo? Você acha que isso a faculdade agrega? Tem muito curso que eu acho que não. Olha, a faculdade, ela em si ela já é o networking, mas você tem que aproveitar isso, né? Ou seja, você vai construir os seus laços ali, né? Geralmente você vai fortalecer os seus laços com as pessoas da faculdade, seus amigos de grupo, né? Você já começa a ver os potenciais formandos ali no segundo ano, você já começa a ver, ó, fulano é dedicado, fulano é um possível formando, você já começa a verificar. E dentro disso você vai fazendo o seu círculo, o seu elo, né? Eu conheci muitas pessoas na faculdade que eu conheço, que eu levo até hoje comigo. São parceiros do ramo que trabalham em outras empresas, empresas concorrentes, empresas parceiras, empresas, às vezes é cliente, é filho, menino, tem um amigo que estudou comigo e é cliente da empresa que eu trabalho, o pai dele é cliente. Então, assim, é muito importante. Você conhece muita gente, até de outros setores, até de outros departamentos, de outro curso. Sim. Porque você vai precisar, né? Eu tenho uma amiga que eu indiquei para trabalhar comigo nessa empresa que eu trabalhava. Ela trabalhou comigo também ali, ficou aproximadamente 3 anos, mais ou menos. E entrou em uma empresa muito boa depois também, pela oportunidade. E com certeza, hoje eu preciso dela, eu ligo para ela, eu tiro dúvida com ela, ela me ensina, me responde umas coisas. E o networking é isso, por quê? Quando você se forma, você vai em uma direção da agronomia, né? Vou dar um exemplo, todos os cursos têm uma gama muito grande para você atuar. Eu, particularmente, optei por atuar em um setor que não tem muitos profissionais, porque a minha chance de sucesso é um pouco maior. Sim. Né? Porque eu não vou ter muitos concorrentes. Já os meus amigos que foram para a área de... Vou dar um exemplo, né? A área de solo, de nutrição. É uma área que tem muita gente. Claro, cada profissional tem o seu diferencial, mas é uma área que é mais concorrido, né? Então... E cada um dos seus amigos vai seguir um rumo. Cada um deles vai seguir um caminho, vai ter um segmento para atuar. Então você vai precisar deles, porque na agronomia você não sabe de tudo, em nenhum curso você sabe de tudo. Nenhum né? você vai aprender, por isso que eu falei, esse ambiente colaborativo. Com certeza. Porque você precisa, tá lá, uma galera que tá se formando junto, sei lá, 10, 20, 30, 100 alunos junto, tá todo mundo ali saindo e vai tendo uma experiência aqui, vai tendo lá, vai trocando essas informações e ajuda muito. Coisa que tem em alguns lugares que eu não vejo. Né? E eu sei que você já falou muito bem sobre isso para mim, das pessoas que já passou na faculdade, profissionalmente, que foi um ambiente bem colaborativo. E a questão, igual a gente estava falando de vendas, a questão profissional, a questão comercial, o que você sentia na faculdade sobre isso? Igual todo mundo zero. A parte de você... Na faculdade você é posto lá na frente para falar no seminário, né? Você vai explicar um seminário e vamos falar aí, desde o ensino fundamental, né? O nosso país, o Brasil, até uma crítica agora, né? Nada contra a parte de ensino, eu acho que deveria acrescentar, mas o Brasil eles nos ensina, nossas escolas e as matérias que tem dentro das nossas escolas, elas nos ensinam a ser trabalhadores, a ser executores. E elas não nos ensinam a ser autônomos, profissionais, investidores. Não tem algo específico para empreendedorismo. Para você tem que fazer um curso à parte depois que você sai do ensino médio, né, para você saber o que você vai atuar. Então, né,
você sai sem aptidão para venda. Né? Mesmo que você não tenha perfil, você sai com aptidão ali de falar em público, apresentar um seminário, defender um TCC. Mas é muito diferente você chegar em um cliente, um cara que tem um grande potencial de compra, um poder aquisitivo, você que vai convencê-lo e você vai colocar o seu nome em jogo defendendo uma empresa, falar que aquilo funciona, que vai acontecer com ele. Né? Você tem que ter um argumento muito forte, você tem que ter um preparo emocional e didático muito forte para você poder fazer isso. E, claro, você vai aprender isso atuando. Sim, né? claro. Você vai aprender isso estagiando, visitando junto com um vendedor. Eu aprendi muito com o meu ex-patrão, é um vendedor excelente. Ele não é aquela pessoa que sai para vender e não perde uma venda. Ele não tem lucro, mas ele vende. Ele não precisa sair com lucro, mas ele vende. É uma pessoa que eu aprendi muito com ele, sou muito grato, porque eu aprendi demais nessa parte. Ainda tenho que aprender muito, né? Mas na faculdade você não sai preparado para vender. Né? Para vender, não. Você sai preparado com o básico, com o que você conhece, com o que você aprende nos livros. É que às vezes eu falo nem para vender, eu falo para se vender, né? Realmente, você só vai se vender depois que você tem experiência. Como você vai se vender sem experiência? Então, você tem que encarar um estágio, você tem que encarar diversos nichos dentro do seu segmento, dentro da sua matéria, dentro da sua profissão, para você entender, procurar, ver o que você gosta ou ver o que é mais fácil para você defender, atuar, para você se defender. Porque aí você vai ter um pouco mais de prioridade para poder falar. Falar, não, isso aqui eu tenho experiência, eu faço isso, eu faço aquilo, eu consigo. A hora que a pessoa vir te questionar, você já sabe a resposta. Você não vai ficar devendo para ela. Então esse é o diferencial de você ter o conhecimento, né, do que você faz. Entendi. Aí voltando lá no trabalhando a empresa, seguindo aquela linha que você começou a pegar um setor, começou a vender, teve a oportunidade, como que foi a sequência desse tempo? Depois disso, né, nessa empresa eu aprendi muito, né, como eu disse, angariou muitas coisas pro meu currículo profissional e chegou num limite ali que até por parte de registro financeiro, por ser uma empresa também que estava se desenvolvendo, né, chegou em um piso, em um teto que para mim não era suficiente, né? Então conversei com o pessoal, eu acho que a gente tem que ser claro, franco, né? Uma empresa que me abriu as portas, que me ensinou muito, né? Sou grato a isso. Fui direto com eles, franco, falei, eu preciso buscar algo melhor, eu tenho uma proposta, tenho uma pessoa que me ofereceu, né, um trabalho em uma concessionária muito grande, de uma multinacional, e vai ser muito bom para mim, para minha carreira, e eu quero ir, eu tô indo, né? Falei isso para eles, foi com pesar no coração, que eu tinha um laço muito grande ali, foram 6 anos de desenvolvimento, vi a empresa crescer de 10 funcionários a 100, né? Então, assim, tinha um elo muito forte, tem até hoje, né? Admiração. E fui para essa grande empresa, em outra região, em outro local, e fui com a cara e com a coragem para poder conhecer, aprender um pouco mais, vender, fazer acontecer, porque eu queria realmente conhecer sobre o meu potencial, aonde que eu podia chegar, o que que eu posso fazer, aonde que eu tenho aptidão, onde que eu não tenho, aonde que eu falei, o que que eu posso melhorar. É só você conhecendo novas oportunidades e sendo desafiado, senão você não vai se conhecer e você não vai alcançar o que você espera se você não for desafiado. Entendi. Né? Então foi um desafio para mim, né? Eu nessa primeira empresa eu já conhecia muitas coisas, conhecia tudo, conhecia todo mundo, os processos, então ali para mim não tinha mais conhecimento, a não ser de novos equipamentos que fossem gerados, mas profissional, conhecer outros tipos de culturas, que eu só trabalhava com cana, então outros tipos de culturas, eu não ia ter essa oportunidade.
Quais tipos de cultura trabalhavam, se vocês aplicavam essas tecnologias Muito empresa? no setor sucroalcooleiro, né? A parte de usinas de cana-de-açúcar, que no estado de São Paulo tem mais do que gente. Né? Mas tem bastante, por isso que o nosso estado também tem, né, um giro, um capital forte também, né? Gera muito emprego, usinas gera muito emprego, muitos benefícios para as cidades que ela está alocada, né? E é um nicho de atuação muito forte, muito rico, né? Que muitas pessoas querem conquistar esses grandes grupos para poder prestar serviços, né? Para poder fazer parcerias. E é o que move o nosso estado, o nosso país também. Normalmente os estados, assim, eles têm a sua cultura mais forte ou não? Tem aquele negócio de época mesmo, o que vai melhor, o que não vai, o que tá de valor? Tem, porque as culturas, elas, né, são desenvolvidas, né, ela tem um melhor desempenho, ela depende muito de clima e de região, né, que nem assim, o café é uma produção muito específica. Nossa região aqui tinha café, só que não foi muito bem. Por quê? É muito calor, né? Então, aonde que o café vai bem? Região de Franca, né, que ali já é mais elevado, já tem um relevo, já tem uma declividade, o microclima é diferente. Então, soja, onde que é bom? Onde tem muito calor, tem precipitações, então no cerrado, né? Então, soja, milho, algodão, precisa de ter alta temperatura para poder fazer se desenvolver. Melão, fruta, melancia, né, no nordeste do país, no sul tem o arroz, tem trigo, então realmente são regiões específicas que, né, algumas culturas só se desenvolvem nessas regiões, né? Então a região do estado de São Paulo é uma região que até tem outros tipos de cultura. Nosso estado de São Paulo tem bastante produção de café, de citros, produção de látex, que é a seringueira, cana-de-açúcar, etanol, né? Tem um pouco de grãos, algumas outras culturas que não me recordo, tem a parte de fruticultura, de hortaliças, mas o mais forte mesmo, o mais popular é o que a gente vê, que é a cana, né? O estado de São Paulo é bem popular nessa parte. Tá. E voltando lá, como que foi? Aí a transição, saindo dali da empresa? Saí dali e fui trabalhar na Verdinha Amarelo. Comecei com fé, com cara e com coragem, fui aprendendo muita coisa, fui me desenvolvendo, por já ter experiência um pouco mais fácil, né? Foi no mesmo segmento, no mesmo setor, na parte de venda de tecnologia. E fui atuando, fui conhecendo as pessoas, fui conhecendo os clientes, fazendo apresentação, visitando, conquistando alguns clientes que estavam perdidos, e fui me desenvolvendo, aonde que chega eu nesse ponto hoje, né? Que estou no impasse, né? Não faço mais parte dessa empresa hoje atualmente, e estou buscando, né? Sempre, né, tive alguns passos fora né, durante esse período. Tive uns passos fora que investi em algumas empresas, né? Já tive um CNPJ no meu nome, acabou não dando certo, e hoje estou no impasse aí, estudando para ver se surge alguma oportunidade nova nesse setor de tecnologia, que eu gosto muito, é um setor muito promissor e que agrega muitas oportunidades aqui no nosso país. Entendi. Não, bacana. A gente já conversou também sobre isso uma vez. Sobre a questão. Fiz uma pergunta de curiosidade. A cultura da cana, ela estraga o solo? Olha, toda cultura ela precisa de nutrientes, sim, né? Pessoal do Nordeste lá, a galera, às vezes comenta e tal. Até outro dia até ouvi tal, lá o solo é tudo craquelado porque os portugueses veio aqui e plantou cana aqui e a cana destruiu. Cara, não vai fazer isso, né? Lá é um solo muito forte, lá é um solo que tem muito potencial e que não chove lá, né? É um clima muito seco. Mas a cana, ela não estraga o solo, assim como nenhuma outra cultura estraga o solo. As culturas são benéficas para o solo. Tem cultura que controla nematóide no solo, né? Que é aquelas...
como se fosse uma minhoquinha, né? Ela faz mal, ela é transmitida, ela acaba devasta plantações. Né? E tem algumas culturas específicas que você planta, ela controla, ela tem a capacidade de diminuir a população desses organismos. E a cultura, o que ela faz? Ela extrai os nutrientes do solo. Né? Então, se você plantar qualquer coisa, um eucalipto, uma cana, uma seringueira, naquele solo, e você retirar aquela cultura dali e não repor o que ela tirou do solo, seu solo vai ficar pobre. Seu solo vai ficar pobre. Por quê? A cultura absorveu aquilo, né? Ela absorveu aqueles nutrientes do solo. Então, ela absorve os nutrientes do solo, mas os nutrientes estão no solo. Só que se você tirar a cultura, colher e não repor, seu solo vai ficar fraco, mas ela não estraga o solo. Você adubar ele novamente e ele está próprio para você poder plantar qualquer tipo de cultura. Aí, às vezes, aquelas trocas de cultura são também para benefício do solo. Tem a rotação de cultura, tem o plantio direto, realmente. É porque algumas culturas, né, as culturas leguminosas, soja, amendoim, tem uma capacidade de fazer aumentar a disponibilidade de nitrogênio no solo. Né? Então a próxima cultura que vem já tem uma quantidade de nitrogênio presente no solo deixada por essas culturas anteriores. São algumas culturas específicas, né? E o nitrogênio é um dos adubos mais caros que tem na agricultura. Então por isso que o pessoal faz essa rotação, né? Para poder melhorar esse ambiente do solo, né? Para poder melhorar a capacidade nutricional que tem nessa área de cultivo né, que ele vai fazer esse plantio. Entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vou te dar um exemplo. Eu vou fazer uma plantação. Eu chamo você para você me dar uma orientação. Quais são os pontos que a pessoa... Eu tenho eu não sei nem falar sobre tamanho, assim. Eu tenho uma área de tantos hectares, assim. Que cultura você me indica fazer aqui? Quais são as coisas que levam em consideração? Tempo, o tipo da terra, leva em consideração o valor de certo tipo de... Eu vejo que essa questão do valor varia muito na questão das hortaliças, né? Isso. Eu tô te pedindo uma orientação. Qual os pontos você leva em consideração para indicar uma cultura? Olha, são várias vertentes, né? É uma pergunta bem complexa, mas vamos lá. Por exemplo, se você tem uma área, primeiramente, você precisa saber o tamanho dela. Se for uma área muito pequena, é uma chácara. Tá bom. O que eu consigo fazer nessa chácara? Consigo plantar soja na chácara? Beleza, mas você vai colher a soja na mão, você vai produzir uns 2, 3 sacos de soja, você vai vender, beleza, e acabou os 3 meses, você vai ter que plantar outra coisa. Então, o potencial produtivo daquela pequena área não é para acomodar soja. Você tem que extrair o máximo daquela área com uma cultura que te traga um rendimento proporcional à utilização daquela área. Então, eu posso plantar horta, posso plantar flor, frutas. Por quê? Vou ter um valor agregado maior na minha cultura que está ali, certo? Então, a primeira coisa é você estudar, né, o tamanho do que você tem, a sua estrutura que você tem, se você tem capital para investir em estrutura. Porque hoje, uma máquina de colher soja, ela custa o valor da sua propriedade, dependendo. Vai comprar um sítio de 1 milhão, é um valor de uma colhedora. Então você tem que ter uma estrutura. Eu posso arrendar? Claro que você pode, você vai pagar por isso. Mas tudo isso que precisa ser estudado. Então, tamanho de área, o que você quer fazer, aí você vai estudar clima, você vai estudar o mercado na região, se tem, eu queria plantar, vou dar um exemplo, queria plantar soja aqui, mas o armazém que eu tenho de soja para estocar minha soja aqui é 300, 400 quilômetros. Você vai ter que pagar transporte por isso, aluguel. Então, é tudo isso que precisa ser estudado. Levado em consideração. Né? E sobre o potencial de extração que tem naquele solo. Por quê? O tipo de solo, talvez ele não suporta a cultura, né? É um solo muito pobre, que você vai ter que gastar muito adubo, é uma cultura que precisa de muita irrigação. Então,
Então você vai ter que fazer um sistema de irrigação que é caro. Tudo isso você precisa estudar, né, para você ver. Ah, eu quero atender um nicho na nossa região de produção de tomate. Beleza. Ah, tá, o tomate eu preciso de máquina? Não, eu posso colher no manual, posso plantar ele manualmente, mas eu preciso de ter um controle de pragas, preciso fazer uma irrigação, preciso fazer uma condução dele para mim poder extrair dessa cultura o melhor que ela pode me dar, né? Então, preciso saber do tipo de solo, né, que eu tenho para essa cultura, se ela vai conseguir desenvolver, né? Na cultura da cana a gente tem diversas variedades de cana que têm comportamentos diferentes em determinados tipos de solo, que são denominados ambientes. Então tem uma cana que ela produz muito para aquele tipo de solo. E se eu pegar essa mesma cana, que é um solo ruim, vou dar um exemplo, e se eu pegar essa mesma variedade e colocar em um solo produtivo, ela não vai produzir, né? Pelo esperado, né? E se eu pegar uma cana totalmente responsível, uma variedade totalmente responsiva a esse solo bom, esse solo com boas características, ela vai produzir muito mais, né? Então tem N tipos de variedades, né, de culturas que você pode colocar em determinados tipos de solos e ambientes. Mas lembrando, você precisa, primeira coisa, clima, o tamanho da sua área, a sua região que você vai fazer e estrutura, né? Que hoje as máquinas são caras, né? E dependendo da sua área, você não comporta ter uma máquina, né? Então você tem que escolher a exploração daquela cultura, daquela sua área, com algo que é mais manual. Então você vai precisar de pessoas, você vai precisar de um manejo diferente, né? Tem tudo isso. Entendi. Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta quanto a um pouco da... Qual que é a atribuição? Qual que é que o engenheiro agrônomo ele pode dar no meio da questão agropecuária? A contribuição para a agropecuária é muito forte porque a agropecuária ela não é só movida pela, vamos dar um exemplo, a finalidade, a carne em si. A agropecuária ela envolve muito mais coisa, porque a alimentação de todos os animais vem de onde? Vem do solo. Então tem um agrônomo envolvido nisso, né? Na parte agropecuária. Você fazer uma boa silagem, plantar uma boa soja, um bom milho, colher uma boa pastagem, um bom preparo de solo, tudo isso vai influenciar, vai impactar na parte de agropecuária, né? Ah, faltou milho no mercado, subiu o preço da arroba. Isso tudo está envolvido com o agrônomo, que ele cuida dessa parte, ele é responsável por fazer esse manejo das culturas, né? Oferecer o melhor para o produtor. Tem o produtor, tem o agropecuarista que ele produz o seu próprio alimento para os seus animais, e tem o agropecuarista que ele compra, né, esse alimento de um fornecedor. E esse fornecedor é um plantador de milho, de soja, ele cultiva e tem um agrônomo envolvido em todo esse processo, né? A parte de agropecuária é muito forte, move muito o setor. Sim, né? mas hoje, não sei falar em números aqui, né? Mas ela deve andar muito próximo com essas culturas grandes, né? Da cana-de-açúcar, da soja, como os principais pilares da economia, né? Aqui mais no estado de São Paulo a gente tem áreas menores, por ser um estado mais populoso, né? Nós temos áreas menores. Então a agropecuária aqui às vezes é feita em pasto, mas a grande maioria em confinamento, né? Já nos outros estados que tem muitas áreas, o gado ele é criado solto nas grandes pastagens, né? Então ele é solto nas pastagens, e ali sim o agrônomo talvez não influencia muito nessa parte de produção, que o gado só vai pastar mesmo, a não ser que o produtor queira colocar um pasto de qualidade, fazer uma análise de solo, né, piquetear, ter uma produção melhor, um resultado maior dessa pastagem. Do contrário, né, não vai impactar tanto. Vai impactar mais, né, nesses agropecuaristas que vão precisar aí de alimentos
ensilados, né, em farelos, em grãos, né? Dentro da agropecuária tem um nicho muito grande de diversos tipos de exploração de animais, né? A parte de piscicultura, de aves, né? Bovinos, muito grande, né? E o agrônomo está envolvido nessa parte, sim. Em todas elas ele pode ter uma ponta ali. Com certeza, né? O agrônomo, o agrônomo, zootecnista, veterinário, né? Está bem envolvido nessa parte. Entendi, bacana. Falando um pouco sobre a questão de tecnologia, que é o seu foco. Eu vou dizer um pouco da minha parte, até quem acompanha o canal pode estar meio de saco cheio de ouvir isso. Eu vejo a construção civil, hoje conversando com você, conhecendo com outras pessoas da área do agro, que a construção civil está muito atrás do agro na questão da tecnologia. Eu vejo as pessoas falarem em questão do... falando é uma coisa assim que mais próximo que eu tive um contato, a questão de utilização do drone, tanto usando GPS na agricultura. Você acha que a agricultura ainda tem muito mais a crescer nessa questão de tecnologia? A agricultura tem muito mais a crescer e na agricultura tem muito valor agregado a isso, né? Vou dar um exemplo. Hoje a gente vê o Tesla aí andando sozinho para a rua, com diversos sensores. Mas a gente já vê um trator andando com piloto automático no campo já faz tempo. Isso já tem faz tempo. Foi por isso a pergunta. Tempo, né? Hoje a gente no Brasil, a gente não tem, vamos dizer assim, uma obra que se faz sozinha, a gente não tem um carro que se faz sozinho, a gente não tem inúmeros setores. Mas hoje, se você colocar uma colhedeira lá na plantação, não vou dizer sozinha, ela tem que ter um operador, né? Mas ela praticamente faz o serviço. O operador tá ali caso a máquina vai entrar em buraco, vai colidir com uma árvore, que ainda não tem todos esses sensores para isso, né? No caso, um carro hoje em asfalto, ele precisa ter tudo isso. Mas a máquina, o sensor dela é o ser humano. Mas para ir para frente, para trás, manobrar, colher, plantar, é tudo sozinho. Eu tava acompanhando na internet um equipamento da Verdinha. O trator ia lá, fazia o trabalho. Na hora que tinha um GPS, tinha meio com comunicação com o caminhão. Sim. Que a máquina ia lá e o cara só tava acompanhando, e quando ele tava próximo, ela já dava um sinal, nem era o operador. Sincronismo de máquina, ele já chega perto, colhe. E já colocava, já descia aquele bazuca. A bazuca, descia a bazuca, já encostava do lado e fazia. E eu falo, na construção civil eu não vejo isso. No Brasil, a gente tem os carros da Tesla, por exemplo, mas a gente não tem nada no Brasil hoje que faça isso. Tudo bem, a gente está falando de valores, é muito caro uma máquina pro agro que faz isso, mas é realidade no Brasil. É realidade, é muito popular. É popular. E quem não tem essa tecnologia hoje acaba ficando para trás, não tem um bom resultado, um bom rendimento, né? Porque proporciona grandes resultados, uma qualidade excelente de plantio, de colheita, né? E dentro disso, dentro desse segmento de tecnologia, né, é algo que agrega muito para o setor, que agrega muito e traz... antigamente aí a gente teve o êxodo rural aí, a parte que as pessoas saíram do sítio para vir para a cidade para trabalhar nas grandes indústrias, e a pessoa do sítio era vista aí como atrasada, ignorante, né? E hoje não. Hoje no campo tem muito mais tecnologia que na cidade. As pessoas são muito mais informadas, têm muito mais conhecimento da parte tecnológica em si, de máquinas também, do que na cidade. Né? A tecnologia está muito presente no agro, muito presente. Então, tecnologia de ponta mesmo, realmente, empresas que vêm de outros países para estudar nosso tipo de produção, porque o Brasil é um grande produtor de alimento para o mundo, né? Então, tem muitas empresas de olho aqui na gente para poder desenvolver e pegar uma fatia do nosso bolo, né? Falando um pouco, continuando na parte de tecnologia, hoje essa questão de localização, sensores, o GPS, a maioria das coisas se baseia nisso.
Você sabe se existe algum estudo para algum tipo de avanço na agronomia ou tá desenvolvendo mesmo ou tá num período de execução do que foi das tecnologias? Porque eu vejo como o setor que mais usufrui da tecnologia hoje. O GPS em si ele é muito utilizado, né? Que ele é uma constelação, né? A gente fala GPS, mas GPS é uma constelação, né? O equipamento que recebe esses sinais, né, dos satélites lá em cima, ele vai pegar diversas constelações, GLONASS, GPS, Beidou, são diversas constelações. E dentro disso, né, dentro desses equipamentos, tem muita tecnologia e sempre tem inovação. Tem uma tecnologia nova que está sendo lançada. A gente utiliza muito hoje. Você pode ver, né, bases RTK, né? Não sei se você já ouviu falar de sinal Já ouvi falar RTK. do RTK. Então é um georreferenciamento de uma coordenada que você usa ela, né, para calcular o erro do seu trabalho. Né? E você precisa colocar um receptor ali, investir em uma estrutura até cara para poder você ter isso, para você ter um bom trabalho em campo, até mesmo na área civil, para você tirar alguns Sim. pontos, né? Você precisa ter esse equipamento. Já tem alguns equipamentos novos que surgirão no mercado nos próximos anos que você já não vai precisar mais desse ponto, né, já referenciado com a base RTK. Ele mesmo vai se autocorrigir. Então, isso é uma tecnologia que vem do agro para ajudar todo o setor topográfico, agrimensor, de construção, agrícola também, né? Mas vem do agro. O engenheiro agrônomo também tem atribuição para fazer topografia, para fazer... Tem atribuição para fazer topografia, mas é muito vago. O estudo de topografia dentro da agronomia. Se você quiser se especificar na parte de topografia, você vai ter que fazer um curso à parte, uma agrimensura, você vai ter que se especializar na parte topográfica. Mas você sair do curso de agronomia falando que você é um topógrafo, a não ser que você tenha muita experiência na área, senão você não sai com experiência suficiente para isso. Você sai ali, aprende a usar os equipamentos básicos de topografia, mas você não sai como um topógrafo. Você vai ter que fazer um curso à parte, você vai ter que se especializar bastante, né? Mas direto da faculdade, não. Entendi. Vamos falando de outro assunto. Quanto à faculdade agora, você tem um sonho assim na sua profissão? Você tem vontade de, sei lá, dar aula, fazer uma pós, alguma coisa, algum desejo profissional mesmo? Profissional que eu quero ser relacionado à faculdade, relacionado ao curso, relacionado à questão acadêmica. Olha, Você se considera um cara prático? eu gosto muito de conversar, gosto muito de explicar, de ensinar, né? Mas é diferente quando você quer ensinar uma pessoa que quer aprender do que uma pessoa que só está lá por estar, né? Você respondeu a pergunta, você é prático. Então, assim, eu vendo a faculdade não falando da faculdade, mas dos alunos em si, né? De 200 alunos formar 40, né? Para você ter uma ideia, 200 alunos formar 40, para você ter uma ideia de como que é um professor, né? O que ele passa. Claro, ele está recebendo para isso, né? Tem a sua aptidão, ele gosta de fazer isso, mas eu acho que, para mim, não é um sonho que eu tenha para mim, não. Você precisa também ser um grande conhecedor de um assunto específico. Você vai ter que ser um mestre, depois você vai ter que ser um doutor, né? Você vai ter que... Isso aí, só para você ser um mestre e um doutor, você vai gastar aí quase uns 10 anos da sua vida para você ser um professor, né? Talvez menos. Tem alguns que já engrena depois da faculdade, já consegue, né? Tem excelentes professores que passaram por esse processo, mas no meu caso eu gosto mesmo de estar lá, fazer o negócio acontecer, com o sol na cabeça, poeira levantando e trazer solução, oferecer para a pessoa, ver a pessoa feliz, o cliente feliz com aquilo que ele está adquirindo, tendo ganho, tendo resultado. Eu sou essa pessoa. Se eu me enxergar um dia, eu tô lá no campo com um chapéu na cabeça e fazendo as coisas acontecer. É o que eu falo eu também vejo da mesma maneira, não me vejo dando aula.
Eu me falo que eu tenho um sonho, tenho uma vontade de ser mais um especialista prático do que um especialista teórico. Então, assim, eu falo que o meu acervo técnico lá na frente vai falar por mim mais do que o meu diploma. Com certeza. Então, eu super. Veio aquele que eu te falei, que infelizmente não deu certo a gente postar o vídeo, a gente teve um problema técnico, mas vai voltar a gravar, tá fazendo um doutorado. Já vai defender o doutorado dele já. Eu não me vejo fazendo isso, mas eu me vejo lá no futuro, lá na frente, sendo um especialista prático. Eu sou engenheiro civil, como você sabe, gosto muito da área de impermeabilização. E eu chegar lá na frente, eu tenho meus 50, 60 anos, então eu tenho aqui o meu acervo técnico, então eu posso falar que eu sou especialista nesse assunto, mas de uma maneira prática. Com certeza. Claro, você pode adquirir um título de especialista também, você pode, né, defender essa tese, esse seu... para você ter esse título também, né? Claro, não é impossível. Mas eu não me vejo, né? Eu não me vejo buscando, claro, talvez nós precisamos para exercer algumas outras funções, né? Dependendo do que você quer angariar, mas eu não me vejo especificamente dentro de uma sala de aula. Especificamente dentro de uma sala de aula, não. Eu tenho a mesma ideia. Eu gosto muito, até às vezes de passar, mas eu sou eu gosto de passar a prática. Você olha assim, assim, assado, não aquela questão teórica que você tem que vir nos fundamentos. Por isso que eu não me vejo como professor, me vejo como prático. Chegar alguém em mim e falar assim, me ensina tal coisa. Eu não vou conseguir te ensinar o começo, eu vou conseguir te passar, você precisa disso, é isso. Eu sempre eu me conhecendo como aluno, eu não queria ser um professor de um aluno como eu, né? Que eu era muito terrível na escola, sempre terrível, mas eu sempre gostei da prática, sempre. Eu não tenho nada contra a parte teórica, ela nos ajuda muito. Tudo que eu não sei, eu recorro à teórica, não tem como, né? Quando você vai aprender na prática, você vai bater muito a cabeça, você vai quebrar muito a cara. Se você quiser só aprender com a prática, você vai fracassar muito, seu fracasso é muito maior. Então, se você quiser ter uma chance de sucesso maior, você tem que recorrer à teórica, aprende, sim, mas sempre executando. Então, eu sempre gostei muito da prática, sou um amante da prática. Aqui a gente não tá falando aqui que você não precisa fazer faculdade, você não precisa estudar. Não, ninguém tá falando isso. A gente tá falando que você tem que ir ali, aprender a prática, mas se você não executar, você vai ficar só na teoria. Com certeza. E aí, você tem vontade de empreender em alguma coisa? Já falou que já empreendeu, tem vontade? Qual que é o seu plano de como empreendedor para o futuro? Eu acho que todo mundo que tá no mercado, eu nunca fui uma pessoa muito acomodada, sabe? Então, acho que todo mundo sonha com ter o seu próprio negócio, com adquirir sua fatia sua fatia do bolo, né? Eu acho que é uma chance de nós gerarmos empregos para o país, de ganharmos um pouco mais, né, de renda. E num futuro, acredito que, né, num futuro um pouco mais longe, acredito que sim, posso investir em algo que seja meu, né, que eu possa seguir com as minhas metodologias, com a minha forma de trabalhar, fornecendo o tipo de solução que eu gosto. Num futuro, sim, eu penso sim. Né? Mas para fazer isso, para você empreender, você tem que estar com o pé no chão. Tem que ter um respaldo para você poder empreender. Né? E você tem que ter um nome para ser defendido e para ser levado aonde você for. Hoje não, mas todas as pessoas, elas são... Ela sempre fica um pouco mais atrás quando um vendedor bate na porta da sua casa e você não conhece ele. Ele vai ter que mostrar o seu produto para você, vai te convencer de comprar. E já tem o vendedor que sempre passa na sua casa, você conhece ele traz um produto novo e fala, tem isso aqui, tá, pode deixar. Porque você já o conhece. Né? Então, quando você vai empreender, você vai trabalhar com pessoas, as pessoas precisam te conhecer, você precisa de vir de algum lugar com referência, com nome, né, e com embasamento. Então, é preciso conquistar isso.
né? E é só o tempo que vai fazer isso. É uma construção de muito tempo, né? Você vai iniciar uma Da empresa. sua carreira. Normalmente, até você estava falando da primeira empresa que você trabalhou, teve uma ascensão, mas teve que provar que era bom para o negócio decolar. Então, assim, tudo você tem que... É um trabalho, é o se vender que a gente fala, é vender a sua mercadoria. Defender o seu nome. Isso. Né? Tudo... Você está defendendo uma empresa, você tem um logo da empresa no peito, mas é você que está lá. Se um dia você for para outro lugar, o cara sempre vai lembrar de você. Fulano de tal me atendeu com excelência, falou a verdade para mim, me vendeu um produto bom, fez um trabalho bom para mim. Né? Então, onde você for, você vai ser lembrado se você for honesto e for bom no que você faz. Não, isso com certeza. Com certeza. João, a gente tem algumas perguntas. Você quer começar a ler algumas? Sim, nós temos algumas perguntas de alguns seguidores. Isso, essas perguntas vieram para o Instagram. A gente colocou uma caixinha ali. Se você não segue a gente no Instagram ainda, é vostok.podcast no Instagram. A gente sempre, quando recebe um convidado, deixa uma caixinha ali de pergunta. Acompanha ali que uma hora aparece. Vamos lá. Essa vem do nosso seguidor. Ele pergunta: Adriel, como um todo, em quais áreas o engenheiro agrônomo pode trabalhar? E complementando um pouco a pergunta dele também, quais áreas você indicaria para trabalhar hoje? Olha, eu conheço muitos profissionais que se formaram e não atuam como engenheiros agrônomos. Né? Eu conheço muitos profissionais que não é que não teve sucesso, talvez não optou por essa parte. Mas um conselho, né? Eu não sou, né, o mais experiente também, o ancião nessa parte, mas eu sempre penso assim, quanto menos concorrentes você tem, maior a sua chance de sucesso. Então, o que eu faria? Né? Acabei de me formar, então, né, tentaria às vezes um estágio, primeiramente, para ver se tem uma aptidão quanto a isso, mas a parte de atuação, hoje no mercado que tem muita demanda de profissional, essa parte de tecnologia, falta profissional, né, profissionais que entendam da parte de tecnologia, de soluções tecnológicas para a agricultura, profissionais que entendam de produtos e de insumos que são defensivos, que são adubos, falta profissional no mercado, profissionais para a parte de gestão, profissionais para a parte de suporte, a parte de consultoria, falta no mercado. É que você precisa estudar e adquirir conhecimento para você poder atuar nessa parte, né? E o conhecimento ele não vem de uma hora para outra, você tem que começar lá de baixo. É igual nós conversamos aqui durante todo esse tempo. E tem as áreas mais populares, né, que mais contratam, né, que são agrônomos para grandes empresas, né, bastante agrônomos que trabalham em usinas, que tem bastante, que cada um faz uma função. É uma oportunidade muito grande de você também adquirir muita experiência. Mas lá na frente, como um sucesso profissional, é muito amplo de se dizer, né? Em toda área você pode ter um sucesso profissional, mas eu optaria, na minha opinião, por um setor que não seja tanto concorrido, né? Que não tenha tantos profissionais. Entendi. Tem mais alguma? Tem mais uma aqui, nosso outro seguidor, que é assim: qual a sua opinião sobre a grande massa relacionada a agrotóxicos? Há alguma coisa ruim? Eu li essa pergunta, eu acho que ela foi assim, que muita gente vê quando você fala a palavra agrotóxico, a grande maioria das pessoas lembra daquele negócio dos desenhos lá escrito perigo e tal. Como se fosse um tipo de veneno. Vamos lá, né? Pessoal gosta de falar agrotóxico, né? Mas se chama defensivo agrícola. Tem uns que falam que é veneno. Vou passar veneno no mato. Não é veneno, é defensivo, né? Então, claro, se você usar em excesso em qualquer tipo de cultura e qualquer tipo de remédio que você tome em excesso, ele vai te fazer mal. Ele vai ter um efeito colateral.
Assim é na agricultura também. Por quê? Os defensivos, eles possuem moléculas específicas dentro deles para atuar em um percevejo, para matar uma lagarta, para ativar uma molécula dentro de uma planta para que ela morra, para que ela não faça uma competição com a cultura que você está, né, plantando. E quando você usa isso de forma inconsciente, né, de uma forma irracional, você vai degradar aquele ambiente que você está jogando algo demais. Ou seja, nós não podemos, o agricultor hoje, ele já não age mais no achismo. Ele, eu acho que vai chover esse ano, eu vou plantar milho. Acabou, isso não existe mais, não tem como, né? Eu acho que o fulano de tal passou um defensivo X, eu vou passar aqui que vai dar certo. Você precisa de ter um profissional que te indique aquilo para você usar na dosagem correta, da forma correta, na quantidade correta, para que haja resultado. Ou seja, vou dar um exemplo. Na cidade também a gente usa os urbanotóxicos e ninguém fala nada, né? A cidade, você vai no Rio Tietê ali em São Paulo, tá tudo sujo, cheio de lixo, cheio de coisa. Todo mundo, existe urbanotóxico, mas ninguém fala nada, né? Aí quando é agrotóxico, todo mundo desce a lenha. Dentro da cidade você usa, né, o que você usa para matar barata. Meu, você espirra, aquilo ali tem em cima da comida. Às vezes tem em cima das frutas para passar. Aquilo ali tem concentração igual um defensivo que está no campo. A concentração que tem para matar inseto ali é a mesma que está no campo. E aí a pessoa vem, né? Mas aqui passou nessa fruta, passou um defensivo. Mas você usou dentro da sua casa, você usou escabim no cabelo do seu filho que tem concentração para matar inseto também. Tem urbanotóxico, só que as pessoas não falam, né? Usando como gancho essa pergunta, qual que é a diferença? É uma pergunta minha agora. Qual que é a diferença do agrotóxico e daqueles adubos, esses nutrientes que você coloca para compensar o solo, daquilo que a gente tinha conversado no começo? O agrotóxico, né? Eu não gosto de falar esse nome. O defensivo, ele é relacionado. O defensivo agrícola, ele é toda a parte que você utiliza para controlar algo. Então vou dar um exemplo. Eu plantei soja no meu terreno. Só que começou a nascer capim. Eu vou passar um defensivo ali para mim erradicar o capim. E esse defensivo ele não vai atuar na soja, que ele tem uma molécula específica que atua no capim, que é folha estreita. Então, o agrotóxico, que são os defensivos, eles são utilizados para controlar fungos, bactérias, insetos. Também tem os herbicidas, que são para controlar plantas daninhas, né? Folha larga, folha estreita. E tem os adubos, que são, né, você utiliza de forma líquida, sólida, para nutrir a planta. Mas nenhum deles é utilizado de forma racional, de forma correta, vai fazer mal ao ambiente, né? Tudo que é utilizado em excesso faz mal, né? No entanto, vou dar um exemplo que se você... veneno de rato. Você coloca muito veneno de rato ali, um veneno muito forte. Passa um rato ali, de 10 ratos, morre 9, só um fica vivo. Se aquele rato que ficou vivo se proliferar, todos os seus filhos vão ser resistentes àquele veneno de rato. Você vai jogar, nunca mais vai fazer efeito. Né? Então, é tudo isso que nós precisamos entender, que na agricultura também tem. Se você usar em excesso, pode ter alguma coisa ali que pode ficar resistente àquilo, e na próxima vez você vai ter que usar um outro princípio ativo, né? Um outro princípio, um outro tipo de defensivo para poder atuar nessa praga, nessa doença, o que for. Entendi. Tem mais alguma pergunta, João? Tem mais uma do nosso seguidor, e inclusive depois de ler essa pergunta eu fiquei com uma dúvida sobre e eu gostaria de perguntar também. Mas vamos lá. Eu não consegui entender muito bem a pergunta, mas provavelmente vocês vão entender.
Qual a sua opinião sobre frutas e verduras orgânicas em relação às normais? Eu acho que é sobre essa cultura orgânica, né, que vende como uma coisa... Boa pergunta. É muito popular hoje, né? Tá sendo muito difundida hoje na sociedade. A produção orgânica é toda a produção que você faz de qualquer tipo de fruta, legumes, sem utilização de defensivos. Sem utilização de defensivos. Então você vai usar adubos orgânicos, né? Uma decomposição de folhas, de micronutrientes ali, vai colocar no seu pé de maçã e vai deixar ele crescer. Se surgir alguma mosquinha, mosca das frutas, algum bicho ali, alguma lagarta para comer a sua folha, ele não vai utilizar nada ou algum tipo de repelente ou algum controle biológico utilizando predadores que predam essa lagarta, que hoje utiliza muito também, né, para fazer esse controle, tudo de forma orgânica, sem usar nenhum princípio químico, certo? Então a produção orgânica é essa. E a produção convencional é feita em grande escala, não tem como você alimentar o mundo de uma forma orgânica. Que a produção é muito pequena, a não ser que cada um das pessoas que estão dentro de casa produzam seu próprio alimento. Não tem como, né, você fazer isso, porque a produção em grande escala, você precisa utilizar princípios químicos que são os defensivos. Porque pensou, tem um enxame de percevejo, você perde toda a sua produção. Sim. Então você tem que blindar ela com princípios químicos, né? O controle biológico não serve para muitos tipos de pragas e doenças. Eu acho que é exatamente isso que eu ia perguntar agora há pouco, né? Porque eu não sei ainda também se é usado, eu não entendo muito bem, mas tinham os transgênicos, né? E aí eram tipo... Eu vejo que são 3 tipos de resistência. Os orgânicos, né? Que não tem uma resistência tão grande, acho que quanto a pragas e tudo mais. A convencional, que aí já usa os agrotóxicos, né? E tem os transgênicos que são resistentes, né? São mais resistentes. Né? Tem algumas moléculas, né, que são desenvolvidas ali nesse alimento transgênico para que ele seja mais resistente a ataques de pragas, de insetos, né, de doenças. E também dá para você fazer isso, né, com uma seleção de cultura, só que esse processo é demorado, né? Você vai fazer um estudo em lote, que são as empresas que desenvolvem sementes resistentes a pragas e doenças, a defensivos, né? Você vai estudando e essa planta em específica se comportou bem ao ataque do percevejo. Então vamos multiplicar ela. O percevejo não ataca essa planta, mas ataca a outra. Então essa seleção que é feita também, né? Fora o transgênico que tem né, esse mito aí, esse falatório em cima dele, né? E tem muita, tipo assim, eu falo não é sobre resistência, mas sim sobre qualidade do produto, porque a gente vê as pessoas colocando o orgânico lá no alto, tipo, o orgânico é saudável, mas a produção normal tem químicos e o transgênico é o terror, porque ele é feito em laboratório. O transgênico, eu não tenho muita informação sobre o transgênico, né? Essa parte mais tecnologia. É uma parte bem mais específica, assim, sobre a parte de transgenia. Mas... Fica à vontade, se você não quiser responder, falar sobre isso. Eu não tenho tanto conhecimento na parte de transgênicos, né? Sei, né, uma parte grosseira. Só que assim, o orgânico, claro, ele tem os seus benefícios, que ele foi produzido de uma forma totalmente natural, né? Só que o alimento que ele é produzido também em grande escala, em uma exploração de campo, que você tenha a utilização de insumos, de defensivos, ele não vai te fazer mal e te trazer essa parte, né, me causou câncer e vai... Quantos anos a gente demora para surgir um câncer? E, claro, nas moléculas que são utilizadas na agricultura,
com certeza, tem moléculas ali que são maléficas para o nosso corpo. Mas isso é utilizado na planta e tem um tempo de carência que você tem, aquele produto ele é dissolvido, ele é penetrado no solo, isso ele não está no alimento, ele foi feito para blindar aquela planta, aquela fruta, para que não haja ataques nela. Senão você não teria uma produção em grande escala. Mas todo mundo consome ketchup, consome maionese, consome um monte de coisa industrializada com um monte de mistura, né? E às vezes fala de um alimento produzido, né, em grande proporção utilizando defensivos. Foi da outra pergunta, né? Bebe Coca-Cola, bebe cerveja, fuma, e aí vem falar do alimento, né? É o que a gente falou na segunda pergunta, né? Sobre a questão de agrotóxico defensivo. Eu acho que tudo é feito o quê? Para você ter um melhor aproveitamento, você ter feito para você conseguir realmente, porque se a gente não se a gente não tivesse isso, quem sabe a gente não teria a produção que a gente tem hoje e conseguir ser tão forte, porque infelizmente existe certos problemas que aí surgiu os defensivos para resolver, para a gente conseguir sustentar a população, né? Não tem como você, né, ter uma produção em grande escala realmente de forma orgânica. Você vai precisar de muita, acredito eu, que mão de obra, né? Sim, é uma questão que eu estava conversando esse dia sobre suco, né? Aqueles sucos conservantes, pasteurizados. Gente, as pessoas, os engenheiros, os engenheiros veterinários, engenheiro agrônomo, engenheiro de alimentos, eles fazem isso. Mas eles estão. Ninguém está comprometendo a qualidade do produto. Acho que está tudo isso para realmente fornecer um bom produto para a população e principalmente ter o produto, né? Com certeza, ter uma variedade maior, uma gama de produtos para atender diversos tipos de pessoas e gostos, né? Todo mundo tá envolvido nesse produto para o benefício da cultura, para o benefício da população, não para o contrário. Sim, e com certeza, o produto que ele é produzido de forma orgânica, até o valor é agregado nele. Ele é um produto totalmente mais caro. É um produto Sim. que você tem que ter um gabarito, você tem que ser já em uma classe para você só consumir orgânico, né? Então também tem essa acessibilidade. Sim. Né? Então, Não, o que eu falo assim, eu sempre tive um pouco de defesa contra essas pessoas. A grande maioria das pessoas aprendeu isso, não sei se pela televisão, sei por onde, que o agrotóxico é ruim. Não, ninguém faz isso para ser ruim. Eu falo hoje, tudo bem que eu não sou da área, mas às vezes tem mitos na minha área que as pessoas falam, mas isso, aquilo. Não, a gente estuda, a gente aprende, existe tanta tecnologia, tanto desenvolvendo para conseguir primeiramente atender a população, porque de uma maneira, vamos dizer, totalmente orgânica você não conseguiria atender, e outra, para manter qualidade nisso. E eu, assim, eu acredito que a qualidade é inquestionável. Claro, tem a parte que nós conversamos do uso racional dos defensivos. Sim, né? sim, isso que eu falo, tem um profissional E tem a pessoa que usa de forma errada. Não vou dizer que não tem. Essa pessoa, infelizmente, ela está fazendo mal para si própria e para o meio ambiente. Né? Então, por isso que nós desenvolvemos tecnologias, existe a internet para disseminarmos informações úteis e levar conhecimento para essas pessoas, para que tenham um ambiente de produção muito mais saudável, né? e consciente. Sim, sim. Tem mais alguma pergunta, João? Não, daqui do Instagram não. Mas eu tenho uma dúvida, né? Na verdade não é uma dúvida. Eu ia pedir um conselho, né? Que para aquelas pessoas que estão assistindo agora, né? Aqueles que sonham em ser engenheiro agrônomo, o que você diria sobre o quadro hoje? O que ele deve fazer? O que ele deve procurar? Em relação à faculdade? O que você tem para dizer para alguém que hoje quer entrar nessa área? Olha, eu aconselharia a seguir, né? Mesmo se for por opção ou por paixão, né? Siga o seu curso. Se você ainda não começou e tem a oportunidade e você vê que você vai gostar, né? Que o engenheiro agrônomo você tem que gostar primeiramente de sol.
né? Que você tem que estar ali, você tem que gostar da terra. Ah, mas eu não vou ficar só no sol e na terra. Tá bom, mas é o princípio de tudo, né? Você vai ter que ficar ali por um tempo para você... Algumas experiências você vai ter que adquirir ali, né? Tem como você ser um agrônomo de escritório também, não tem problema quanto a isso, mas você vai ter que gostar de sol, de chuva e de solo. Primeira coisa, você gostando disso, mete a cara, estuda. Eu venho de uma escola particular, né? Acho que todo mundo sonha, eu queria fazer uma pública, uma federal. Para mim, no meu período, era inacessível, não consegui, mesmo que minhas notas fossem altas, não conseguiria me manter, né? Não teria como. Então, foi a minha única opção. E não sou né, bem sucedido, bem reconhecido, nada disso. Mas tenho o meu trabalho na área, trabalho com prazer, gosto do que eu faço. E vim de uma escola particular muito boa, que me proporcionou muitos conhecimentos, né? Professores excelentes que davam aulas em escolas públicas e davam aulas e dão aulas até hoje na escola particular também, né? Não tenho também nada contra isso. Acredito que as duas metodologias de ensino são excelentes, né? E as oportunidades no mercado são para os dois formandos. E tem muita deficiência no mercado de profissional. Basta você descobrir aonde tem essa deficiência. Mas como eu descubro? Todo mundo hoje tem a parte de tecnologia, mas às vezes nós devemos utilizar ela para o nosso bem. Então, se você começou sua faculdade, crie um LinkedIn e ao invés de você acessar o Facebook, você acessa o LinkedIn, que no LinkedIn tem muitas oportunidades de trabalho, muitas empresas, você tem acesso a profissionais, você começa a ver as tendências de mercado, você pode seguir uma empresa referência no Brasil e quando ela publicar uma vaga, ou no exterior, ela vai publicar uma vaga e você vai ver os requisitos, né? Nossa, precisa de ter inglês, precisa de conhecer gestão de pessoa, precisa de conhecer processos agrícolas. Se você realmente almejar aquilo, você vai correr atrás desses requisitos e um dia você vai mandar um currículo lá competente com essa vaga, né? Sempre haverão vagas, sempre haverão deficiências de profissionais no mercado e basta você querer, né, dar a cara a tapa para aprender e desbravar esse Brasil que é muito grande e tem muitas oportunidades. Você acha que o mercado tem a crescer para profissionais ainda? Não existe uma defasagem? Tem muito a crescer. Tem bastante profissionais que se formam? Claro que tem. A chance de sucesso também não é de 100%? Claro que também não é de 100%. Você vai concorrer por algumas vagas? Claro que você vai concorrer. Só que uma ou outra você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai... Ah, mas eu vim quase de graça. Mas você conseguiu. Você precisa de adquirir, o primeiro passo é você adquirir a sua primeira experiência. Que você tendo experiência, tendo já um conhecimento básico do que você vai fazer, do básico da sua profissão, você já consegue entrar em qualquer outro lugar, né? Então, você tem que estar disposto a dar a cara a tapa para aprender esse básico, muitas das vezes até sem ganhar nada. Mas você vai chegar, pode ter certeza. É verdade. Ouvindo você falar disso, né? Teve uma dúvida, porque, tipo assim, eu tô no último ano agora de odontologia, né? E tanto que a gente conversa muito sobre isso, há um tempo atrás a pessoa se formava em odontologia, um ano depois ele estava rico, né? Hoje em dia já não é bem assim. E você acredita que um engenheiro agrônomo está nessa fase, vai para essa fase, já passou dessa fase do eu posso ganhar muito dinheiro com isso, ou que estágio que está isso? Olha, quando nós falamos de remuneração, hoje o ensino ele é muito mais fácil, né? Hoje tem ferramentas e planos governamentais que favorecem a pessoa que não tem acesso, não tem a possibilidade de estudo, a fazer um curso superior. Hoje, então, a formação de pessoas ficou mais fácil. Então, tem muito mais profissional no mercado do que antigamente. Com certeza. Uma pessoa antigamente, quando se formava,
a concorrência dela era muito pouca. Eram poucas pessoas que tinham acesso ao estudo. Os nossos pais, os nossos avós, quem que tem estudo? Né? Agora que os nossos primos, os nossos irmãos, os tios mais novos aí que estão tendo faculdade, são formados. Então, com certeza, há mais profissionais no mercado. É onde que você vai conseguir atuar? Sim, você vai ter um processo. Não é depois de um ano que você vai conseguir, não. Você pode ganhar bem? Pode ganhar bem. Mas é o que eu falei, você vai ter que adquirir o básico da sua profissão. Para você adquirir o básico, muitas das vezes você não vai ganhar por isso. Mas depois que você adquirir o básico, você conhece o básico, sabe o que você, pelo menos, sabe o que gera em torno de tudo que a sua profissão proporciona, você vai poder tomar um direcionamento e vai poder lutar pelo seu espaço. Mas você consegue. Mas é batalhado. Eu acho que no nosso tempo, profissão nenhuma vai deixar você rico. Eu acho que o que vai deixar são o empreender, por exemplo, é uma coisa a mais. Isso. Tem profissões onde você sai empreendendo, como por exemplo... É que hoje... A maioria das pessoas que saem da faculdade de odontologia saem empreendendo. Mas é o que ele falou hoje, é uma concorrência, né? Antigamente a gente tinha as salas eram com menos aluno, quantidade menor de faculdade. Hoje a faculdade para você estudar um bacharel está muito mais acessível, né? Com certeza. Então aí gerou essa concorrência maior. E é onde, quando já a concorrência que acontece, os preços caem, a concorrência... Tem mais profissional no mercado e tem uma opção maior pro contratante escolher. Mas assim, é que nem nós estamos conversando. Nós deveríamos, nós alunos, né, dos ensinos que venhamos desde pequenos, ser instruídos a sermos empreendedores. A gente não aprende, a gente vai aprender isso depois que a gente está no mercado de trabalho. Mas o jovem ele já podia sair sendo empreendedor. Hoje já temos pequenos jovens que... Sim, mas inclusive eu acho que é isso. Acho que é coisa de geração. Inclusive eu acho que as próximas gerações vão vir com esse pensamento de empreendedorismo. Porque hoje, justamente era o que o Augusto estava falando, sobre a facilidade de fazer uma faculdade. Hoje até faculdade de medicina se faz pelo programa de financiamento. Então, tipo assim, pega uma pessoa aí, né, que não tem condições, ele vai lá, consegue faz bolsas, né? Tem plano também de financiamento, ele consegue fazer a faculdade. Então, eu acho que assim, a próxima geração agora vai vir com uma mentalidade de empreender, de investir, né? Que eu acho que é uma evolução financeira, obviamente, e sai daquela necessidade de você ser formado, de você ter uma faculdade para ser alguém de destaque, né? Então eu acho que as próximas gerações aí vão vir nessa fase de pensamento, de investir, criar um negócio próprio. Não que o mercado esteja saturado, não é essa a palavra e nem a colocação. Há realmente uma demanda, uma grande oferta de profissionais no mercado, principalmente os jovens que acabam de sair da faculdade, têm muita força de vontade, né, vontade de aprender, né, estão dispostos até adquirir experiência, que eu falei, até por salários baixos, não tem mal nisso, né? Mas você vai ter que adquirir essa base, né? Então essa base, depois que você adquirir essa base, você vai ser selecionado para alguma coisa. Você precisa ter essa base. Depois que você tem essa base da sua profissão, você vai ser selecionado para o mercado de trabalho. Mas não já sendo rico. Você vai ser um colaborador. E aí vai de você adquirir experiência e empreender. Aprender, crescer na sua profissão, crescer no seu nicho, simplesmente por sair da faculdade, não, né? A gente não... Muito difícil, a não ser que você já tenha um pai no mesmo segmento, que você leva um nome, nada contra, mas já facilita, né? Sim, facilita. Então, um atalho que você pula. Ou algum parente, ou sei lá, alguma coisa que também ajuda demais, né? Sim. Eu conheço pessoas que se dão super bem, aprenderam muito com os pais, que os pais passaram a experiência, são profissionais excelentes, né? São alguns casos excepcionais. Mas para grande parte, você tem que correr atrás. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo.
não puxar saco é uma coisa. Agora, fazer contato, ter amizade, você ter. Não é você ser uma pessoa, fazer o network, ser uma pessoa amistosa, procurar saber, procurar tirar dúvida, procurar tirar informação. Isso não é errado, não. Isso você tem que fazer. Isso é a vida. Isso Tem que é. perguntar, tem que especular, tem que buscar, aprender o máximo. O máximo que você conseguir. Sozinho você não faz nada, sozinho você não desenvolve nada, ninguém aparecer, não vai cair tudo na tua cabeça. Alguém você vai ter que conversar com alguém, aprender de alguém, buscar informação de alguém. Às vezes as pessoas não querem ajudar, mas passar conhecimento, não são todas as pessoas. E eu não acredito em sorte. Sorte não existe para mim. E a minha sorte sou eu que faço. Se eu não correr atrás dela, se eu não levantar cedo e não correr atrás dela, eu não tenho sorte, não. Você estar preparado no momento certo, né? Não é nem a sorte. Até eu vi isso num podcast. Você tem que... É o trabalho duro. Às vezes você tem ali a oportunidade, o dom, mas se você não tiver o trabalho duro, você vai perder. Você sempre vai perder. Assim, levando uma coisa totalmente fora. Eu gosto muito, tenho muita admiração pelo jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, por isso. Que é aquele treinamento que ele faz, ou seja, ele trabalhou duro para chegar onde ele chegou. Foi trabalho. Né? Não importa o que você faz, se você fizer com dedicação, se você correr atrás, for estudar bastante sobre aquilo que você faz, com certeza você vai ser um profissional de destaque. Com certeza, você vai ter o seu diferencial da grande maioria. Eu costumo dizer muito assim também que quando você se prepara, não tem como a oportunidade chegar sem você estar preparado. Senão você não vai conseguir essa oportunidade. Então, quando você se prepara, o máximo que você consegue, você adquire informações, você enriquece a sua parte pessoal e profissional de conhecimento. Quando a oportunidade surge, ela é sua. Mas se você não estiver preparado, ela vai passar e vai embora. Então você precisa se preparar e esperar a oportunidade surgir. A oportunidade não vai aparecer primeiro se você não estiver preparado. E quando ela chega, é mais trabalho. Não é simplesmente você se preparar. Aí eu fiz a minha faculdade, fiz minha pós-graduação, fiz meu doutorado, sentar na cadeira e esperar a oportunidade chegar. Não, quando ela chegar, que é aí que vem o trabalho mesmo. É aí que você vai ter que batalhar por ela. Você vai ter que manter ela na sua carreira. Tudo aquilo que você estudou, você tem que fazer acontecer ali. É verdade. Exatamente. Para você que está assistindo a gente, né? Não esquece de nos seguir no Instagram, que é vostok.podcast. Segue a gente, se inscreve no nosso canal, né? Dá um joinha para apoiar o nosso trabalho. Segue a gente também no Facebook, Vostok Podcast. E mais alguma vez, Augusto? Não, é isso. André, eu acho que é isso. Você tem algum adendo a fazer aqui? Não, só queria agradecer realmente pela oportunidade de estar aqui diante de vocês, poder falar um pouquinho mais da minha história, poder contribuir com alguma coisa e agradecer realmente por estar aqui, para todas as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, independente do que você faça, do que você procura, acredita em você, no seu potencial, que você pode conseguir, que lá na frente você não vai se arrepender. Não, é isso aí. Aqui você também, da mesma maneira. A gente agradece muito por estar aqui. Agora, nós desejo muita sorte, muita sorte. A gente tá falando de sorte, mas eu desejo que você tenha muito sucesso nos negócios, que na empresa que você estiver trabalhando, onde você está empreendendo, e sabe que as portas estão sempre abertas para você. A gente espera crescer e as pessoas que estão conosco aqui crescer junto com a gente. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado. É isso, João. Também te agradeço por estar aqui acompanhando. E eu agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo. E não deixa de seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado, Adriel. Obrigado. Tamo junto. Boa noite, pessoal.